Hoje, a nossa análise vai direto ao ponto. As mecânicas reais, profundas e muitas vezes ignoradas do verdadeiro perdão humano. Com base no material que estamos explorando, a gente vai desconstruir como o espírito humano sai de um estado de dor estagnada, aquela sensação terrível de uma alma coagulada, e alcança a liberdade absoluta de uma alma fluida. Vamos mergulhar de cabeça nessa desconstrução. A primeira coisa que precisamos encarar de frente é aquela velha pergunta: perdoar é simplesmente esquecer? Sabe aquele clichê clássico da nossa cultura de que o tempo cura tudo ou que basta seguir em frente? Pois é, o material da nossa fonte joga isso pela janela. Tentar simplesmente apagar algo da consciência não chega nem perto do perdão real. Na verdade, é uma estratégia que falha miseravelmente quando o assunto é curar de fato o espírito humano. Para entender essa mecânica, a gente vai seguir 5 passos bem diretos hoje. Primeiro, a ilusão do esquecimento. Segundo, a ferida na alma. Terceiro, justiça contra a vingança. Quarto, a difícil negociação. E, por fim, a tão esperada alma fluida. Então, vamos começar pelo começo. O passo 1, a ilusão do esquecimento. É absolutamente crucial entender por que simplesmente suprimir memórias não funciona para curar o nosso interior. A gente adora a ideia de varrer o problema para debaixo do tapete, não é? Mas a fonte traz uma metáfora simplesmente brilhante e visceral. Se a gente esquece um endereço, a casa não desaparece. Se a gente esquece um número de telefone, o telefone lá do outro lado continua tocando quando alguém liga. Reprimir uma ofensa é só esconder a dor lá no fundo do subconsciente. A realidade do que aconteceu continua intacta, só esperando o gatilho perfeito para voltar à tona. E olha, o que acontece com esse trauma não curado? Ele volta, sempre volta. A fonte explica que essa dor reprimida retorna de acordo com a nossa constituição emocional. Para aquelas personalidades mais rígidas ou secas, a dor volta de forma explosiva, sabe? Como um ataque de fúria. Já para as personalidades mais fluidas, esse trauma afunda e ressurge como uma tristeza imensa, uma melancolia profunda. De um jeito ou de outro, o trauma que não foi perdoado cobra a conta e dita reações que fogem totalmente do nosso controle. O que nos leva ao passo 2 da nossa análise, a ferida na alma. Aqui a gente precisa sair do campo puramente mental. O que é uma ofensa de fato? A fonte define a ofensa não como uma simples lembrança ruim, mas como uma marca quase física. É uma cicatriz severa na alma. O texto até usa a imagem de sangue coagulado. Imagina isso. Assim como um coágulo bloqueia a circulação no nosso corpo e pode ser fatal, a ofensa restringe o fluxo da nossa liberdade interior. Toda vez que a memória é acessada, a dor paralisa tudo. Ela literalmente bloqueia o desenvolvimento do espírito humano. E aí entramos no passo 3, justiça contra a vingança. Carregar essa ferida cria um conflito gigantesco na natureza humana. A gente precisa separar 3 conceitos que costumam virar uma bagunça nas nossas cabeças. A vingança, por exemplo, é um retorno totalmente desproporcional do sofrimento, é uma espiral caótica de dor onde todo mundo sai perdendo. A justiça é diferente, ela busca a redistribuição equitativa da dor, criando um equilíbrio moral, uma reparação. Mas o perdão é um jogo completamente diferente. O perdão significa a eliminação completa do sofrimento, é a cura total. A grande questão é que a condição humana clama naturalmente por justiça. Queremos que o ofensor sofra exatamente na mesma moeda, o famoso olho por olho. A justiça exige essa transferência de dor para equilibrar a balança. Mas, e aqui está o grande pulo do gato da nossa fonte, a justiça apenas redistribui a dor. Ela pode até restaurar a ordem social, claro, mas não dissolve aquele sangue coagulado na alma de quem sofreu. A dor interna, essa continua lá, quietinha e intacta. Então, como a gente cura isso? Chegamos ao passo 4, a difícil negociação. É aqui que a coisa fica séria. A fonte quebra o perdão em 3 passos de altíssimas apostas. Primeiro, a gente tem que reconhecer a nossa própria impotência e admitir que essa ferida é incurável por conta própria. Segundo, pedir ao divino que remova essa dor da nossa alma. E o terceiro passo, bom, esse é o grande obstáculo. É desejar com total e absoluta sinceridade que o ofensor não sofra nenhuma punição. A cura só acontece mediante a renúncia total ao nosso instinto de retaliação. Sabe como dá para resumir o peso absurdo desse passo? É como dizer, eu quero muito me livrar dessa dor, mas para receber esse milagre, eu pago o preço de desejar, do fundo do meu coração, que o meu inimigo saia absolutamente ileso. Pensa no tamanho do desafio. A nossa natureza grita por reparação, mas a regra aqui é inflexível.
Não tem como pedir para ser curado enquanto, em segredo, a gente torce pela destruição do outro. A honestidade que esse processo exige é brutal. E é exatamente por isso que é tão difícil perdoar. Os bloqueios surgem das nossas próprias hipocrisias. Às vezes a gente quer, secretamente, ver quem nos ofendeu sendo humilhado, ou fingimos ser super altruístas, cheios de palavras bonitas, mas abrigando o ressentimento por dentro. Tentar enganar o divino nessa negociação simplesmente não funciona. A fonte é claríssima, a negociação espiritual falha no mesmo milissegundo em que houver qualquer desejo escondido pela ruína da outra pessoa. Sem desejar genuinamente o bem alheio, a cicatriz continua lá. Claro que isso soa quase impossível para aquelas feridas mais profundas, não é verdade? Por isso, a fonte nos dá uma dica muito prática. Se a ofensa principal é pesada demais para ser negociada agora, a gente deve praticar uma espécie de alquimia espiritual com ofensas menores e mais antigas. É um treinamento. A gente pega uma ofensa leve do cotidiano e pratica o ato de desejar sinceramente o bem daquela pessoa. Com o tempo, o nosso espírito ganha o músculo e a capacidade necessárias para perdoar traumas muito maiores. E aí, finalmente chegamos ao passo 5, uma alma fluida. Quando essa negociação tão difícil dá certo, o resultado é surreal. O contraste fica nítido. De um lado, a alma coagulada, amargurada, ferida, ressentida e para sempre acorrentada a quem causou o dano. A ofensa é quem manda. Do outro lado, a maravilhosa alma fluida, movendo-se com total liberdade. As memórias estão todas lá, completas, mas com 0% de dor. O ressentimento simplesmente evapora e o espírito volta a circular sem bloqueios. O passado perde totalmente o poder de machucar. Então, para deixar muito claro, o verdadeiro perdão não é amnésia. A memória do que aconteceu continua perfeitamente intacta, com todos os detalhes. O grande milagre é que o tecido ferido se curou de vez. A nossa alma flui através dessa lembrança sem tropeçar, sem arder, sem nenhuma restrição. Aquela ofensa terrível deixa de ser uma ferida aberta e vira apenas um dado histórico na nossa mente, completamente esvaziado de qualquer sofrimento. Para fechar nossa análise, fica aqui uma provocação profunda. Se pensarmos na ferida mais dolorosa que o espírito carrega hoje, a pergunta que fica é: nós estamos verdadeiramente prontos para entrar nessa negociação rumo a uma alma fluida? Isso exige encarar as próprias cicatrizes e se perguntar se existe a sinceridade absoluta de desejar o bem àqueles que causaram dor. É sem dúvida um desafio monumental, mas como o material nos mostrou, é o único caminho real para dissolver os coágulos da alma e experimentar a verdadeira liberdade. Até a próxima desconstrução.